Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre mansidão e domínio próprio. É um assunto um pouquinho difícil, né? Mas é algo que todos nós precisamos buscar em Deus. Porque a falta da mansidão e a falta do domínio próprio pode realmente estragar, arruinar o nosso dia. Ao contrário, se nós tivermos mansidão, se nós tivermos domínio próprio para lidar com as situações difíceis que às vezes nós passamos, para saber a hora de falar e o que falar, para saber como reagir diante de algo ruim que nos aconteceu, nós iremos encontrar paz mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às tribulações. Nós podemos ter essa paz que o nosso Senhor nos prometeu, que é a paz que o mundo não pode nos proporcionar, mas que com Deus nós podemos encontrar, né? As pessoas que não buscam ter mansidão, domínio próprio, elas sempre vão passar por diversos conflitos, seja em casa, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar. Porque sempre as pessoas ao nosso redor vão pensar diferente de nós, né? Ou tiveram uma educação diferente da nossa. Então nós vamos sempre necessitar de ter um pouco mais de compreensão, de paciência. E eu lembro de um dia que eu estava vendo uma reportagem e falando assim nessa reportagem sobre as crianças, né, os bebezinhos, de como eles se comunicam com os pais, né, como eles se comunicam assim, através do choro. Se a criança está molhada, ela chora, né? Se ela está com dor, ela chora. Se ela está com fome, ela chora. É a forma dela dizer para a mãe, dizer para o pai: olha, não tá legal, né? Não tô me sentindo bem, tô desconfortável. E um dia eu estava no mercado e eu vi ali um menininho de mais ou menos 5 anos de idade com a mãe dele, né? E a mãe dele estava ali olhando, né, as coisas no mercado, eu também estava comprando minhas coisas, e de repente o menino começou a pular, começou a chorar e começou a puxar a mãe dele assim na blusa dela, tal, e ela virou e falou para ele: filho, né? Era uma japonesa, né? E é lógico que ela falou em japonês. E ela falou assim: filho, o que você quer? Fala para mamãe. E ele ficava chorando e não falava nada. E ela falou, aí ela abaixou e falou assim: filho, se você não falar para a mamãe o que você quer, a mamãe não vai adivinhar, né? E eu olhei assim para aquela situação. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando ele começou a chorar é que ele queria um doce, eu queria alguma coisa dali do mercado, né? Mas conforme eu vi a mãe conversando ali com ele, eu vi que o que ele queria era colo, porque no momento que ela falou com ele, ele estendeu o bracinho para ela e falou que estava com sono, que queria colo. E ela pegou ele deitou bem gostosinho assim no ombro da mãe dele. E eu falei: como é importante a comunicação. Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquela criança chorar foi: ele quer um docinho. E não tinha nada a ver, ele estava com sono, ele estava querendo o colo da mãe, estava querendo o aconchego da mãe. Foi só quando a mãe dele falou para ele: filho, o que você tem? Foi que ela entendeu que ele estava com sono. E pegou ele e acabou os problemas. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a refletir sobre aquela situação, de como é importante a gente se comunicar mesmo com a outra pessoa, né? Que a outra pessoa não vai adivinhar o que a gente está precisando, a outra pessoa não vai adivinhar o que a gente está querendo. Se até aquela mãe, né, ela tem intimidade com o seu filho, é claro que toda mãe tem intimidade com o seu filho. Ela vai saber, mais ou menos assim, a hora que ele está com sono, mas até mesmo a mãe que tem intimidade com seu filho perguntou para ele: o que você precisa? O que você está querendo, né? Fala para a mamãe não vai adivinhar o que você quer. Por que muitas vezes nós adultos exigimos que os outros adivinhem o que a gente pensa, adivinhem o que a gente está querendo, adivinhem o que a gente está precisando, né? Eu me lembro de uma situação, assim, hoje eu dou risada, mas no dia foi um pouquinho, assim, estressante para mim, em que eu tinha acabado de voltar da escola, né? Porque eu estudava no colégio de intercâmbio, então eu tinha acabado de chegar da escola e naquele dia tinha muitas tarefas para eu fazer para o outro dia. E eu fiz ali as lições, mas ainda faltava terminar uma redação. Mas já estava dando o horário do meu esposo chegar, então eu precisava preparar o jantar para ele, né? E esse dia foi tão corrido que eu não tinha comido nada, né? Eu cheguei da escola, assim, não deu tempo de comer nada, então eu fiz as lições, coloquei a roupa na máquina para lavar, né? A máquina parou, mas não deu tempo de eu tirar e estender a roupa. Eu estava ali na correria fazendo o jantar e o meu marido chegou, tomou o banho dele.
E eu tava morrendo de fome, tava estressada, porque ainda tinha um monte de coisa pra fazer. Só que aí o meu esposo saiu do banho, aí ele sentou no sofá, pegou o controle remoto e ligou a televisão. Na hora que eu vi aquela cena dentro de mim, eu comecei a sentir uma irritação, sabe? E comecei a pensar assim, poxa, eu tô sem comer, eu tô com fome, um monte de coisa pra eu fazer, ainda tenho que estender a roupa, ainda tô terminando aqui de fazer a janta, ainda tenho que arrumar a mesa pra gente jantar, e ele lá, todo sossegado, assistindo TV, será que ele não percebe que eu tô aqui na correria? Será que ele não tá vendo que eu tenho um monte de coisa pra fazer, né? Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foram essas coisas ruins. E nesse momento, me veio na mente, né, aquele versículo de Provérbios 15:1, que fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando eu lembrei desse versículo, eu respirei fundo e pensei, realmente, ele não sabe que eu não comi, ele não sabe que eu coloquei roupa na máquina para lavar, né? Ele não tem ideia que ele tá vendo a máquina lá parada, quietinha, ele não sabe que lá dentro tem roupa, que já terminou de lavar. Ele não sabe de nada, não sabe nem que eu ainda tenho uma redação para fazer. Então não é justo eu pegar e descarregar e falar um monte, amor, levanta daí, faz alguma coisa, ainda tem um monte de coisa para fazer. E se eu agisse dessa maneira, eu ia gerar uma briga desnecessária. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, estava cansado, então pra que brigar, né? Então eu respirei fundo e falei assim, amor, eu tô terminando aqui de fazer o jantar, você pode arrumar a mesa pra mim? Porque ainda depois eu tenho que estender a roupa. Aí ele falou, ah, tá. Aí ele levantou calmamente, arrumou a mesa, né, colocou os pratos lá pra gente jantar, tal. A gente jantou, enquanto a gente tava jantando, eu comecei a conversar com ele, contar pra ele que naquele dia foi muito corrido, que eu tinha muita tarefa pra fazer, que eu ainda tinha uma redação para escrever, né, para terminar. Aí ele falou, ah, então tá, pode deixar que eu estendo a roupa para você. Então, foi assim, simples assim. A gente não brigou, aí não ficou aquele clima chato e ficou uma paz. Ele me ajudou, também estava cansado, tinha acabado de chegar do serviço, estava cansado, mas ele me ajudou, me auxiliou ali e a gente ficou tudo bem. Por quê? Porque eu resolvi me acalmar, falar a palavra certa. Ah, Cíntia, você é muito boazinha. Você é sempre assim? Não, né? Eu não sou boazinha, né? Eu não fiz isso porque eu sou boazinha. Eu fiz isso porque eu tenho consciência de que eu posso buscar em Deus mansidão. Eu posso controlar o meu temperamento. Eu não posso deixar o meu temperamento me dominar. Eu tenho que dominar o meu temperamento. A gente não pode se apoiar, principalmente nós mulheres, nos dias de TPM e achar que porque nós estamos nesse período nós podemos falar o que a gente quer, da maneira que a gente quer. Não. Senão, toda vez, todo mês, nesse período, a gente vai gerar uma contenda, confusão. Pode até machucar outras pessoas, né, com as nossas palavras ou com, né, com a nossa atitude. Tudo isso vai acarretar em coisas tristes, não vai gerar nada de bom. A própria palavra diz também em Efésios que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquelas que sejam para edificação. Né? Então, que nós possamos nos controlar aí o nosso temperamento, buscar em Deus, né? Não pensar apenas coisas ruins, não ter um pré-julgamento da situação. Né? Para que escolher brigar? Por que não comunicar o que você quer? Por que não comunicar o que você está precisando? Ou o que você está sentindo? O que não está legal para você? Eu acho que a comunicação, o diálogo é a melhor escolha, sempre será a melhor escolha, né? Mas a comunicação pacífica, né? O diálogo pacífico, sempre. Lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que promove paz dentro de casa e onde quer que esteja. Então, mesmo que a gente está irritado, mesmo que a gente tá ali estressado com alguma coisa, mas se a gente sabe que se aquilo que eu falar vai promover briga, vai promover contenda, então é melhor eu me controlar, não é verdade? Porque eu não vou estar sendo uma pacificadora, né? Então, vamos pensar melhor naquilo que a gente está falando.
Quantas vezes a gente fala coisas que depois a gente para e pensa, poxa, eu não devia ter falado isso, né? Ou a gente tem algumas atitudes assim que depois a gente fica refletindo e falando, nossa, eu não precisava ter agido dessa maneira. Poxa vida, é lógico que nós temos sempre como nos redimir, pedir perdão para as pessoas que a gente ofender. A nossa reflexão é mansidão, domínio próprio. Eu quero ter. Eu quero ser cada dia mais mansa, eu quero ser cada dia mais uma pessoa parecida com o Senhor, né? Eu não sou perfeita, eu ainda tenho muito que melhorar, mas juntos nós podemos sim alcançar esse nível maior. Amém? Espero que Deus fale ao teu coração, que Ele esteja aí te capacitando, abençoando a tua casa, que a sua vida seja inundada, né, com a mansidão do Senhor. Né? Ele mesmo fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então vamos aprender com Ele, vamos nos tornar cada dia mais, né, pacificadoras do nosso lar. Amém? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!